Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Olha só, estamos aqui no espaço externo e eu estou aqui debaixo de uma jabuticabeira, mas cheguei depois dos pássaros. Tem uma ou duas frutinhas para mim. E já apresentado o cenário aqui fora, vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dois personagens que estão lá descritos na nossa Bíblia Sagrada, que é Enoque e Elias. Há uma discussão se Enoque e Elias subiram ao céu, se não morreram. E aí, o que você acha que aconteceu com Enoque e Elias? Estão no céu, morreram, não morreram? Vamos para dentro das nossas páginas bíblicas para descobrir o que realmente aconteceu com Enoque e Elias. Somente a palavra de Deus vai nos direcionar, porque ela é fiel e verdadeira. Fique conosco até o finzinho desse vídeo para descobrirmos juntos o final desses dois personagens. E aí, preparados para voltarmos ao passado e revivermos a história de Enoque e Elias? Mas antes um recadinho. Você que chegou aqui ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as nossas notificações, porque nós temos vídeos terça, sexta, a partir das 14 horas. E você que já é da nossa comunidade Rasgando o Véu, interajam, comunidade Rasgando o Véu, compartilhe os vídeos, dê like, comente, interaja. E vamos lá para esse nosso mundo de hoje maravilhoso, falar sobre Elias e Enoque. Há uma grande discussão no mundo teológico acerca do que houve com Elias e Enoque. Eles foram arrebatados, estão no céu, não estão no céu, o que houve com eles? Mas é muito necessário que nós estejamos arraigados na palavra de Deus, porque se nos afastarmos demais, correremos o risco de cairmos em um rio chamado heresia. Por isso vamos ler versículo por versículo. Fique comigo, vamos nós juntos ver através da Bíblia o que acontece com esses homens, porque nós vamos versículos a versículo. E vamos começar com Enoque, já que ele está lá no Gênesis. Nós vamos começar com esse homem. A Bíblia ele vai falar em pequenos trechos sobre Enoque. Enoque é uma passagem rápida. Fala que Enoque foi gerado, teve filhos, filhas, andou com Deus e foi tirado da terra. Calma, gente, é o mesmo vídeo, só mudei de local por causa do meu cachorrinho. Então, nós vamos continuar em Gênesis 24, uma breve passagem bíblica, mas que mexe com todo esse universo cristão sobre a subida de Enoque ao céu, o arrebatamento de Enoque, mas aquela passagem diz que ele foi tirado, foi levado para Deus, foi tomado, mas quando nós começamos a analisar essa palavra lá no hebraico, que ele foi tirado, ele foi tomado, nós vamos ver que essa palavra também se encontra lá no Salmos 38, vou até ler aqui, Salmos 37, de 8 a 10, que diz assim, diz que o ímpio não existirá, olharás para seu lugar e não aparecerá. Então essa palavra não aparecerá, não foi encontrado, não quer dizer que ele foi arrebatado. Está dizendo que esse ímpio, ele morreu, ele não existirá mais. Essa palavra tem um sentido de morte. E para confirmarmos, nós vamos dar um pulinho lá em Hebreus 11:5, que diz assim, foi trasladado para não ver a morte. Em Hebreus 5:11, ele foi transladado, ele foi tirado. Transladar é tirar de um lugar e levar para outro. Isso é transladar. Então Deus, ele tirou de um local e levou para outro. Isso não quer dizer que ele foi arrebatado. Ele foi tirado de um lugar e levado para outro. Mas nesse mesmo livro de Hebreus, ele vai nos falar claramente o que aconteceu com Enoque.
Em Hebreus 11:39, um pouquinho mais à frente, diz: eles não acharam a promessa. Que todas essas pessoas elencadas ali no livro de Hebreus, Sara, Enoque, Abraão, eles não alcançaram a promessa. Quem é a promessa? Jesus. Eles não alcançaram, eles estão aguardando, eles estão esperando. Então todas essas pessoas que estão ali elencadas, inclusive Enoque, eles morreram e eles estão aguardando pelo Messias na sua vinda. Então Enoque, ele morreu. E nós podemos ter um raciocínio muito maior e é um especialista para que eles nos foque, nos direcione melhor, que diz assim, ó, no João 3:13, que diz assim: Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso é para fechar. É Jesus que nos diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que estava no céu. Então, para fechar sobre Enoque, essa palavra de Jesus. E acabando de falar de Enoque, nós vamos ao assunto de Elias. Então vamos lá para o nosso profeta Elias. O profeta Elias é elencado lá nos profetas maiores, mas o que nos traz nesse vídeo aqui é ressaltar o que está ali em 2 Reis 2:11, que diz que ele é arrebatado aos céus. Gente, para começar, esse versículo é tão polêmico que as pessoas dizem que Elias ele é arrebatado e que ele é levado por um carro de fogo. Quando as pessoas falam, igual Elias que foi arrebatado, foi levado num carro de fogo. Já está errado aí. Ele não foi levado em um carro de fogo. Vamos prestar atenção, não que as pessoas estão dizendo, mas na palavra. Eu sempre falo, nós temos que ler o livro nós temos que ler a Bíblia. Porque em 2 Reis 2:11, olha só como está escrito, ó. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Não subiu em um cavalo de fogo. Isso é só para esclarecer o que eu escuto errado. Esse carro que está sendo descrito aqui é o carro da época. Era a condução da época. Carros ou carruagem, carroças puxados por cavalos. Então, esses são os veículos utilizados naquele tempo. E é isso que é visto, porque está descrito aqui. Esses carros, eles passam com os cavalos em uma velocidade tão grande que eles vão separar Elias de Eliseu, seu servo, que não queria o deixar porque ele quis ficar com seu mestre até o final. Mas esse carro separa e um redemoinho leva Elias ao céu. É levados em um redemoinho ao céu. Então, o que nós batemos nessa palavra? Era normal, gente. Era normal Elias ser levado, como diz, transladado. Como eu já falei lá, transladar, levar de um lugar para outro. É o que aconteceu com Filipe. Foi no Novo Testamento. Foi transladado de um lugar para outro. Então era costume acontecer isso com Elias. Provas, queremos provas. Sim, queremos provas. Nós temos que ter provas do que estamos falando. Lá, eu não vou ler tudo para não ficar muito grande o vídeo, mas vocês vão ter que ler depois. 1 Reis 18, de 11 a 12, diz assim, que Obadias, ele reconhece Elias. Quem é Obadias? Obadias é um homem que ele vai... Quando Jezabel está perseguindo os profetas, ele consegue juntar um grupo de profetas na caverna e consegue alimentá-los da água. E agora Obadias se encontra com Elias. E Elias vai dizer, vai lá e me anuncia a Acabe. Acabe e Jezabel é quem está procurando a vida de Elias. E Obadias, ele se assusta, ele falou, não, Senhor, não seja assim, porque
quando eu voltar o Senhor não vai estar mais aqui, porque o Espírito do Senhor vai te levar. E ele falou assim, não, dou minha palavra. Então, as pessoas já sabiam que era costume, porque o Espírito de Deus ia levar Elias para outro lugar. E Obadias se assustou. Então, Deus já tinha uma maneira de agir com Elias, porque Elias ele era perseguido constantemente. A sua vida estava em risco. Era pesado. Tanto é que ele vai se esconder na caverna, já desanimado, que ele já não aguenta mais fugir. Ele pede a Deus e agora, nesse momento, Deus vai tirá-lo dessa condição, porque ele foi ao extremo com Jezabel. A fúria de Jezabel aumentou ao extremo. E agora Deus vai dar uma solução para Elias. E com essa solução, Elias sabia o que ia acontecer com ele. Ele é tirado daquela localidade, porque se ele fica ali, ele morre. Já Jezabel já estava nos extremos, então, e ele já não aguentava mais. E era costume isso acontecer, de Elias ser retirado das localidades, ser trasladado. E outra coisa, então, nós percebemos que ele é levado para um lugar bem distante dali. Quero prova. Sim, eu vou provar na Bíblia, vamos ler na Bíblia. Porque nós cremos que Elias foi levado para um lugar bem distante daquela localidade que o Senhor preparou para ele. Porque lá no livro de 2 Crônicas 21:12, eu não vou ler para vocês lerem depois para ganhar tempo. Que está escrito, então, 21:12, então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dirigiu-se a Jeroão, dizendo assim diz o Senhor, e ele não vai pessoalmente profetizar, mas ele entrega uma profecia enorme que vocês vão ler lá depois, para esse homem que estava fazendo tudo errado na presença de Deus. Então, Jeorão, ele é filho de Josafá. E Josafá é filho de Acabe. Vocês dão uma olhadinha lá em 2 Crônicas 21, que vai dizer: Josafá, filho de Acabe, morreu, e Elias escreveu uma carta ao filho de Josafá, que é Jeroão, para provar que Elias estava realmente longe, porque um morto não escreve carta. Ele está escrevendo para Jeroão. Olha quanto tempo depois. Então, Elias, ele foi transladado para um lugar diferente daquele. Deus deu o descanso para ele, porque ele já não queria mesmo, não aguentava mais aquela perseguição. Então Deus levanta Eliseu e dá esse descanso para Elias. Então nós estamos vendo aqui pela Bíblia que Elias estava vivo. Então ele estava em outro lugar que a Bíblia não nos descreve, então não nos interessa saber onde ele estava, mas nos interessa saber que ele, porque está dizendo, e Elias, o profeta, manda uma carta para o filho de Josafá. Então, olha, esse período havia passado e Deus tinha sido com Elias. Irmãos, eu queria chamar a atenção. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se alguém disser que você não tem condições de ler a Bíblia, não ouçam essas palavras. Leiam. Nós estamos indo para o tempo final. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, vamos nos perder no meio dessa confusão toda. Precisamos ler. Essa Bíblia, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada, ela só precisa ser lida. Quanto mais lermos, mais vamos ter um entendimento. O conhecimento não está só comigo, o conhecimento não está com você. Às vezes uma parte do conhecimento está com você, outra parte está comigo. E quando juntarmos essas partes, nós teremos uma grande revelação da palavra de Deus. Mas o que precisa acontecer é termos consciência que um texto solto ou palavras mal colocadas nos levam a algo chamado heresia. E a palavra de Deus diz que nós vamos ter que dar conta dessas palavras. Então vamos procurar, com fé, com ânimo, a encontrar a palavra certa encaixada no lugar certo. E espero que vocês gostem muito dessa palavra. Hoje foi complicado de gravar, que vocês viram que eu mudei de lugares várias vezes, cachorro, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Continue orando por mim, continue orando por esse canal, pelas pessoas que estão aqui, que não me importa se são muitas, se são poucas. O que me importam é aqueles que têm interesse de conhecer a palavra, que conheçam. Fico com esse vídeo. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.